A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Hoje nós estamos de preto, estamos combinando hoje, hein, Glauco? Verdade. Bom dia, Glauco. A gente vai falar agora com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Você também está de preto, Wagner? Eu estou bem escuro aqui também, acho que enfim, a conjuntura. É a conjuntura, exatamente. E a gente vai falar tanta coisa em relação aqui ao meio ambiente. Hoje vou te explorar bastante, viu, Wagner? Bom, vamos começar aqui sobre, logicamente, esse encontro, né, que o Joe Biden está promovendo, vai recepcionar aí 40 chefes de Estado na cúpula de líderes, né, sobre o clima, que começa amanhã. Ele vai recepcionar e já o Brasil está com o cartão de visita péssimo, né? O desmatamento da Amazônia para março é o maior em 10 anos, de acordo com o levantamento do Amazon. No último mês foram 810 quilômetros quadrados de floresta desmatada, um aumento de 216% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tem pressão para todo lado, né, Wagner? Artistas, Leonardo DiCaprio, Gilberto Gil, Mark Ruffalo, Caetano Veloso, Katy Perry, Jane Fonda, bom, e tantos outros aí assinaram uma carta aberta ao presidente norte-americano. Eles estão pedindo para Biden não aceitar aí um acordo ambiental com o presidente Bolsonaro. Agora, aqui no Brasil, 24 governadores também entregaram ao embaixador americano no Brasil uma carta, né, em que se comprometem com a emergência climática global e pedem cooperação para questões ambientais, que é a Coalizão de Governadores pelo Clima, e que se contrapõe, né, Wagner, ao governo Bolsonaro. E a Comissão Arnes também enviou carta aberta às autoridades da cúpula do clima, afirmando que a política ambiental do presidente brasileiro enfraquece as leis ambientais e ameaçam as populações indígenas. Essa carta foi assinada por ex-ministros dos governos de Fernando Henrique Cardoso e também do presidente Lula, por sociólogos, cientistas políticos, economistas, professores, além do líder indígena Ailton Krenak. Bom, esse é o quadro, né, Wagner? Existe uma forte oposição ao presidente Bolsonaro diante dessa cúpula do clima, né? Sem dúvida, Marilu. Nós estamos aí assistindo uma iniciativa importante do Joe Biden. Ele quer voltar a ter um protagonismo nas negociações de mudança climática e não por acaso ele chamou para começar amanhã. Quando completaríamos 5 anos da entrada em vigor aí das metas do Acordo de Paris. Então, não por acaso ele chamou essa reunião há um mês atrás para começar amanhã. E, evidentemente, o Brasil se torna o patinho feio, né? Não apenas por descontrolar a pandemia, mas também pelos indicadores de desmatamento que são, como você bem apontou, assustadores, para dizer o mínimo, né? O Brasil, que era um país que tinha um protagonismo bastante importante, tinha uma diplomacia, né, da ordem ambiental internacional das mudanças climáticas consolidada, com lideranças acadêmicas, mas também com lideranças políticas, né? É importante lembrar o papel que o próprio presidente Lula teve na reunião de Copenhague, depois a ministra Isabela também teve um papel muito importante, vários diplomatas, né, que vem desde Everton Vargas lá, quando era ainda na gestão do Fernando Henrique, chegando até depois aí a outros que ocuparam também a posição de destaque, liderando o Brasil nessas negociações. E aí tudo isso foi se perdendo paulatinamente nos últimos 2 anos, a partir de, primeiro, de um chanceler negacionista, né, que felizmente já saiu, Ernesto Araújo, mas principalmente, como você bem apontou, por ações que, na verdade, não combatem o desmatamento e tornam o Brasil hoje um grande emissor, basicamente porque não consegue controlar a prática ilegal do desmatamento. Precisa ser dito, já dissemos isso várias vezes, mas é sempre importante frisar o acesso à terra que está sendo buscado de maneira ilegal por meio do desmatamento. Esse governo, infelizmente, faz vistas grossas a essa questão, deixa passar a boiada, né? Nós tivemos, inclusive, além de todas essas manifestações importantes que você lembrou, Marilu, os próprios funcionários do IBAMA, né, já não apenas recentemente, mas em outros momentos também já mostraram claramente que estão tendo grandes dificuldades para implementar as ações ambientais, até porque o próprio ministro Salles criou aí alguns mecanismos curiosos, para dizer o mínimo, um tipo de consenso que tem que ser feito, uma reunião prévia antes da multa, enfim, tudo isso para dificultar, na verdade, que os atores principais, né, os responsáveis pelo desmatamento, sejam coibidos desse tipo de ação. E isso, evidentemente, gera repercussão
nacional, com grande protagonismo agora, inclusive, dos governadores, né? Na prática das relações internacionais, estamos falando de um poderes subnacionais, né, que estão aí tentando se sobrepor ao poder nacional. Isso ocorreu já outras vezes, não é a primeira vez. E é importante lembrar também que há uma tradição, né, pelo menos no estado de São Paulo, de cooperação com outros estados também, inclusive estadunidenses. A Califórnia, por exemplo, teve cooperação com o Brasil, mudança climática, em alguns momentos. Existe também cooperação subnacional em governo da Alemanha, enfim. Então, essa carta dos governadores ela vem em boa hora e reforça esse tipo de compromisso, quer dizer, em que pese na escala federal nós temos sérias dificuldades, nós podemos utilizar, né, uma tradição até que já existe, como é o caso do Estado de São Paulo, de fomentar a cooperação na escala subnacional, ou seja, envolvendo aí os estados, e vem em boa hora essa carta que você comentou. Apenas os três mais explícitos, né, porque tem uns que não são tão explícitos, os governadores bolsonaristas não assinaram a carta, se me lembro bem, foi de Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Isso mostra claramente, né, que há um alinhamento, inclusive, ainda que menor, mas há um alinhamento ainda ao governo federal, e isso tudo precisa ser explicitado nas relações externas para que o governo Biden, se fizer o acordo, saiba com quem está falando, sabe com quem está assinando esse acordo, né? A manifestação dos artistas também é sempre muito importante, porque penetra num outro público, né, num outro tipo de público. Então, esse conjunto todo, eu espero que leve a uma reflexão mais aguda do governo Biden que permita ter uma tomada de decisão baseada fundamentalmente em metas, né, metas muito claras. Mas nós sabemos também que os Estados Unidos da América é muito pragmático em termos de relações internacionais e muitas vezes todo esse tipo de ação acaba não tendo muito resultado. Então, há uma incógnita sobre o que vai ocorrer amanhã e depois, né? Eu espero que ele se sensibilize, mas o pragmatismo estadunidense é muito frequente em reuniões internacionais, reuniões multilaterais, e se esse for o custo para ter protagonismo, ele vai sim anunciar para o mundo que ele está controlando o Bolsonaro, que é o que ele quer fazer. Não sei se conseguirá de fato, né? Não sei se conseguirá de fato. O que ele quer mostrar para o mundo? Já que eu tenho aqui, olha, eu fiz um acordo com um cara que é hoje a grande ameaça para a mudança climática, que é o Bolsonaro. Enfim, a que custo, a que preço isso vai reverter lá na frente, algo que ele pode querer correr o risco de pagar. Ou seja, as lideranças indígenas, quando dizem que o Bolsonaro não cumpre com a verdade, quando afirma uma série de questões, do meu ponto de vista, deveria ter muito mais credibilidade, muito mais peso do que qualquer promessa que esse presidente venha a fazer. Mas, infelizmente, isso é uma decisão política, né, que está fora do alcance da população, mas cabe, sim, manifestar esse tipo de preocupação e deixar que eles tomem as decisões. Exato, e Wagner, o que acontece na Amazônia, esse desmatamento recorde, por exemplo, atinge não só o Brasil, mas o mundo. Então, o mundo está voltado aí para essa cúpula do clima, bastante preocupado, inclusive por conta desse desmatamento, por conta da Covid-19, que aqui a gente está tendo um criador aí de variantes, né? Então, eu queria que você falasse desse reflexo, né, do desmatamento da Amazônia para o resto do mundo, Wagner. Muito importante essa questão, Marilu. Veja, a Amazônia ela tem um papel fundamental, que são chamados serviços ambientais e ecossistêmicos, né? Ou seja, grande parte do próprio CO2 que é gerado na floresta acaba ficando na floresta porque ele permite a regeneração das camadas superficiais do solo, enfim, o próprio desenvolvimento das plantas. Quando você tem o desmatamento e depois a queima desse material, esse CO2 que ficava retido, ele está sendo lançado na atmosfera, ou seja, nós estamos lançando mais gases que agravam o efeito estufa, né? Então, numa escala mais ampla, numa escala internacional, global, a Amazônia passa a ser, em vez de ser uma captura, né, do carbono, ela está se tornando, na verdade, uma emissora de grande escala de carbono, de CO2. E isso, evidentemente, agrava os efeitos do aquecimento global. E pode comprometer, inclusive, o esforço que outros países estão fazendo para tentar chegar aí, são as metas até 2030, enfim, alguns países foram um pouco mais além, de tentar chegar a uma economia de carbono zero ou pelo menos reduzir bastante, né, as emissões comparado ao que tinha em 2010. Enfim, então a Amazônia passa a ser, na verdade, uma ameaça, sim, né, para o controle do aquecimento global, além, como nós já dissemos outras vezes também, esse desmatamento propicia o contato com novos vírus que nós desconhecemos e que evidentemente existem, estão aí presentes na natureza e eventualmente trazer aí novos problemas, novas pandemias, novos contatos, novas doenças até então desconhecidas. Então, de fato, uma dupla preocupação que esse desmatamento gera, para falar rapidamente, né? A questão da mudança climática e também a questão
de novas pandemias. Tem também as consequências para as comunidades que lá vivem, comunidades originárias. O Brasil afronta os regulamentos da Organização Internacional do Trabalho, nós sabemos disso. Tem também a perda da biodiversidade, isso aí é um potencial extraordinário que o Brasil queima, sem ter a chance de oferecer para o mundo, não é? Um acervo de informação genética que pode gerar novos fármacos, novos materiais, novas fontes de energia. Enfim, nós temos aí, na verdade, uma responsabilidade muito grande em lidar com a Amazônia e, lamentavelmente, isso não está ocorrendo com esse governo. E Wagner, você salientou de forma bastante precisa, né, a importância, né, dos líderes indígenas, da comunidade indígena, que essas comunidades é que deveriam ser ouvidas, né? Por exemplo, nessa cúpula do clima, deveria ser levada em consideração. E já que você tocou nesse assunto tão importante, eu sei que você viu também o Roda Viva da TV Cultura, do Ailton Krenak, né? Inclusive ele chamou aí o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de medíocre e subserviente, né? E que está no cargo para executar um plano danoso para a soberania ambiental do Brasil. Disse que Salles participa de uma conspiração para transformar o Brasil em um país que liquidou sua biodiversidade. Defendeu que o ministro seja investigado por sua atuação frente à pasta. Ele disse o seguinte: a gente precisa investigar o Salles, ele deve estar a serviço de uma bandidagem muito poderosa. O Ailton Krenak deve estar sabendo do que ele está falando, não é, Wagner? Eu queria que você falasse também como é que você viu a entrevista, né, do Krenak. Linda entrevista, não é? Veja, Marilu, o Krenak ele é um pouco mais velho que eu, então eu conheço o Krenak de muitos anos, né? Enfim, de militância mesmo, e a lucidez e a maturidade que ele está expressando é algo realmente muito importante e que, do meu ponto de vista, traz muita credibilidade à fala dele, né? Pela coerência interna que ele consegue ter, inclusive, e uma sensibilidade que vem associada a isso tudo. Então, de fato, sempre foi, e acho que foi muito importante a presença dele nesse programa, porque amplia, né, para a gente, que muitas pessoas que não conheciam, dão aí mais visibilidade. Embora ele tenha livros importantíssimos, artigos antes dos próprios livros, enfim, e para quem atua na área ambiental, né, aquele episódio de 88 foi de fato marcante, quando ele, né, pinta o próprio rosto, né, foi uma cena emblemática para todo mundo que discute as questões socioambientais no Brasil. Ele foi uma das lideranças da União dos Povos da Floresta, enfim, é uma pessoa que tem uma trajetória muito importante. E provavelmente por ter essa rede de contatos, ele deve ter alguma informação, e ele aí deu uma dica, né? Deu uma pista, não apenas para a Polícia Federal, mas também para quem faz pesquisa envolvendo as terras indígenas na Amazônia, envolvendo aí a exploração dos recursos naturais. Então, eu acredito que é necessário levar a sério essa ponderação que ele está apresentando, né? E, do meu ponto de vista, passar, sim, a procurar relações mais amplas, né? Que fazem com que a gente possa tentar entender por que essa voracidade no desmatamento da Amazônia e o que está por trás. Nós sabemos que a Amazônia tem um subsolo bastante rico, né, em recursos naturais, tem água também em abundância, tanto na superfície quanto nas águas, também águas subterrâneas, então, mas tem também a biodiversidade, ou seja, o que está em disputa, na verdade, Marilu, é qual o modelo que nós vamos ter de integração da Amazônia, né? Que tipo de... E para quem nós vamos integrar a Amazônia também? Essa é uma questão que a gente teve a oportunidade de discutir no seminário que realizamos no ano passado no Instituto de Estudos Avançados da USP, né? A Amazônia Alternativa da Devastação, está disponível na página do IAP, quem quiser assistir depois, está aí nas redes sociais, enfim. E vários colegas, nós tivemos a preocupação nessa ocasião de reunir pesquisadores da Amazônia, pesquisadores de outros centros também que estudam a Amazônia, e houve uma convergência muito clara de que nós podemos manter a floresta em pé. Ela vale mais do que a floresta desmatada para a introdução da soja ou da pecuária, né? E existe, então, um esforço hoje de vários pesquisadores, ressaltaria o Carlos Nobre, por exemplo, mas colegas também da Amazônia, o próprio professor Josué fez uma belíssima fala mostrando toda a questão da cosmologia, que o Krenak trabalhou muito bem ontem no Roda Viva também, enfim, mostrando alternativas, né, de como valorar, reconhecer a importância dos povos originários, reconhecer as práticas culturais que eles desenvolvem, reconhecer que eles conseguem manter a floresta em pé e ter atividade econômica. Na verdade, nós temos que aprender com eles, né? E essa é a grande questão, essa é a grande mensagem que o Krenak também, mais uma vez, reafirmou, né? Então, temos sim alternativas e é preciso apresentá-las para a sociedade brasileira, discutir por que nós estamos apostando no movimento antigo, atrasado, pelo século XIX, de exploração
desenfreada dos recursos naturais, sem nenhum legado para as gerações futuras, né? Isso tudo, inclusive, aflige a própria Constituição brasileira, que deixa claro, né, que nós temos que manter, cuidar da biodiversidade hoje e manter também para as gerações futuras. Exato, Wagner. E só para a gente encerrar, né, a mensagem que ele passa, né, de um outro mundo possível, né, que inclusive o Fórum Social Mundial sempre falava, né, e fala sobre isso. Ele diz o seguinte, quando estava se discutindo sobre mineração, Brumadinho, Mariana, ele diz o seguinte: deixa o ouro, por exemplo, falando de mineração, deixa o ouro dentro da floresta, deixa o ouro dentro da montanha. Para que precisa pegar esse ouro? Qual que é a necessidade, né? E ele falou do Raoni, que vai e foi várias vezes, né, para o exterior, cobrar do primeiro mundo. Até quando vocês vão querer viver dessa maneira e destruir a nossa natureza, né? Essa cobrança. Então, é importante a gente também começar a pensar, né, Wagner? Qual é o modo de vida que a gente está vivendo, não é isso? Essa é a questão central, Marilu, né? Nós temos aí, de fato, a oportunidade de refletir se vale a pena continuar apostando nesse consumismo desenfreado, eu diria desorganizado, inclusive, que leva a um consumo exagerado de recursos naturais, de energia, de água, e que está gerando muita frustração, né? Já existem estudos que mostram que mesmo quem tem muito dinheiro e consegue estar aí se equipando com os últimos artefatos tecnológicos, vive frustrado, porque a própria indústria ela projeta a frustração permanentemente. Você acabou de comprar o aparelho XYZ, dali a 3 meses, e hoje os prazos são esses, são 3 meses, vem o aparelho XYZ1, e aquilo que você tem se torna velho, obsoleto, né? Quer dizer, vendem para você que aquilo é velho, obsoleto, quando na verdade não é, o equipamento está em total condição de uso. E essa frustração permanente, então, faz com que o indivíduo vá buscar novos equipamentos, novas tecnologias, muitas vezes sem necessidade. Sem falar, e aí a questão mais séria, né? É que grande parte da sociedade internacional, mundial, está excluída da capacidade de acesso financeira desses equipamentos. Então, além de ser um problema seríssimo social de desigualdade, também gera frustração em quem tem acesso a esse tipo de tecnologia. É preciso rever isso, né? E aí acredito que os povos indígenas têm, de fato, como ele colocou muito bem ontem, em vários, pelo menos eu vi ontem, na verdade, então por isso que eu estou fazendo a referência de ontem, não consegui assistir ao vivo. Mas, enfim, como ele apresentou muito bem no programa na segunda-feira, é uma outra cosmologia, uma outra forma de encarar o mundo, uma outra forma de ser no mundo, né? Nós precisamos, sim, refletir sobre isso e fugir desse mundo da coisificação da vida, né? Da coisificação dos objetos, tornando os objetos mais importantes que as pessoas. Isso é algo que ficou muito claro na fala dele, que nós temos que insistir. Wagner, te agradeço muito aqui a sua participação, excelente reflexão sua. Muito obrigada, Wagner, aqui por hoje. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.